Eu fui enterrado aqui há 50 anos, disse Miguel. Miguel estava parado no meio do jardim, descalço, apontando para o chão. Todos no almoço de domingo pararam. O silêncio foi absoluto. Fernando, tio de Miguel, soltou uma risada nervosa. Que imaginação! De onde você tirou isso, Miguel? Mas o menino não olhou para o tio. Seus olhos travaram no avô Salvador, que segurava um copo de refrigerante. A voz de Miguel saiu calma, distante. Era uma terça-feira de outubro de 1974. Chovia fino. Você estava usando uma camisa xadrez vermelha e preta. Você segurava a lanterna enquanto eles cavavam. Salvador ficou pálido. O copo caiu da sua mão e espatifou no chão. Rosa deu um passo à frente, alarmada. Miguel, que história é essa? O menino se abaixou, pegou um graveto e começou a desenhar um mapa no chão com movimentos precisos. A pá era azul e tinha o cabo quebrado. Fazia um barulho oco quando batia na terra molhada. Javier largou o espeto da churrasqueira e se aproximou, a voz firme. Miguel, quem te contou essa história? Miguel não respondeu. Continuou desenhando, marcando um X num ponto específico do jardim. Quando voltou a falar, seus olhos estavam fixos em Salvador. Meu sapato esquerdo saiu quando me jogaram no buraco. Eu segurava um carrinho de metal vermelho. Não soltei ele nem quando a terra cobriu meu rosto e eu não conseguia mais respirar. Salvador levantou-se de um salto, cambaleando para trás, como se tivesse levado um soco. A cadeira tombou atrás dele com um baque seco. Suas mãos tremiam enquanto agarrava a bolsa. Eu preciso sair daqui agora mesmo. Ele murmurou com a voz embargada. Fernando se levantou imediatamente, completamente confuso com a reação do pai. Pai, o que deu em você? Por que está agindo assim? A resposta de Salvador saiu num grito rouco e desesperado. Eu preciso sair daqui agora. Ele começou a andar rapidamente em direção ao portão, tropeçando nos próprios pés. Rosa largou tudo e correu atrás dele, a voz cheia de desespero. Pai, espera, me explica o que está acontecendo. Mas Salvador já atravessava o portão com passos apressados, quase caindo, se segurando no muro. O portão bateu com um estrondo que ecoou no silêncio tenso. Miguel observou o avô desaparecer rua afora. Então disse com uma voz baixa, mas cristalina que todos ouviram perfeitamente. Ele sabe o que fez. Javier sentiu um calafrio subir pela espinha. Olhou para o filho com uma mistura de medo e confusão. Miguel, como você sabe dessas coisas? Quem te falou sobre isso? O menino finalmente olhou diretamente para o pai, e havia algo nos seus olhos que não deveria estar ali. Eles pareciam velhos demais, cansados demais para uma criança de 7 anos. Porque eu estava lá, pai. Eu senti a terra fria enchendo minha boca. Tentei gritar pedindo ajuda, mas não consegui. Rosa levou ambas as mãos trêmulas à boca, os olhos arregalados de horror. Meu Deus do céu! Miguel, para com isso agora! Fernando se aproximou com passos rápidos, sua voz saindo irritada, mas com medo escondido por trás. Isso é brincadeira de mau gosto. Você assustou seu avô de morte. Miguel se virou para encarar o tio com uma calma absolutamente assustadora. Não é brincadeira, tio Fernando. O vovô sabe, e logo mais você também vai saber. Fernando abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Miguel começou a caminhar em direção à casa. Antes de entrar, parou e olhou para trás, seus olhos encontrando os de Rosa. Mamãe, tem algo enterrado bem ali, algo que não deveria estar há 50 anos. E o vovô sabe exatamente o que é. Ele entrou na casa, deixando todos paralisados. Rosa ficou olhando para o desenho no chão, para o X marcado no ponto exato, onde as plantas nunca cresciam e o solo sempre afundava misteriosamente. Javier se aproximou dela, colocando a mão no seu ombro. Sua voz saiu num sussurro tenso. Rosa, seu pai, ele não pode ter... Ela não conseguia responder. Seu coração martelava violentamente no peito. Fernando continuava parado, olhando para o portão por onde o pai havia fugido.
Quando conseguiu falar, sua voz saiu trêmula. Por que ele saiu correndo daquele jeito? Vocês viram o rosto dele? Ele estava apavorado. Rosa finalmente olhou para Javier, lágrimas começando a se formar nos olhos. E se for verdade? E se meu pai realmente... Javier segurou os ombros dela com firmeza, tentando manter a calma. Rosa, Miguel tem 7 anos. Como ele ia saber de coisas que aconteceram há 50 anos? Rosa o interrompeu, sua voz subindo em desespero. Então você explica. Explica como ele descreveu aquela camisa que eu só vi em fotos antigas. Explica por que meu pai fugiu apavorado. O silêncio pesou entre eles. Fernando se aproximou, o rosto pálido. Vocês acham que pode ter algo enterrado ali? Todos os 3 olharam ao mesmo tempo para o X marcado na terra. A mesma pergunta terrível martelava na cabeça de cada um. O que estava enterrado naquele jardim há 50 anos? E por que Salvador tinha tanto medo de que descobrissem? Capítulo 2. A fuga da verdade. A noite caiu pesada sobre a casa. Rosa discava o número do pai pela 10ª vez. A chamada caía direto na caixa postal. Ele desligou o telefone. Ela disse frustrada. Meu pai nunca desliga o telefone, Javier. Nunca. Fernando estava encostado na parede, os braços cruzados. Vocês estão exagerando. Miguel é uma criança. Ele deve ter ouvido algo em algum lugar. Rosa se virou bruscamente. Ouviu onde, Fernando? Onde meu filho de 7 anos ia ouvir sobre uma camisa xadrez que nosso pai usava 50 anos atrás? Eu mesma só vi essa camisa em fotos antigas. Javier olhou para Fernando. E a data? Terça-feira de outubro? A pá azul com cabo quebrado? O carrinho vermelho? Como ele inventaria isso? Fernando passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Tem que ter uma explicação lógica. O silêncio foi denso. Rosa se sentou, as mãos tremendo. A maneira como ele saiu correndo. Meu pai estava apavorado. Parecia estar vendo um fantasma. Às 3 da madrugada, um grito ecoou pela casa. Era Miguel. Não! Por favor, não! Está escuro demais! Rosa e Javier correram. Miguel estava na cama, suado, tremendo violentamente. Rosa o segurou pelos ombros. Miguel, acorda! É um pesadelo! O menino abriu os olhos e começou a chorar. Não era choro infantil, era profundo, desesperado. Não foi sonho, mamãe. Eu estava lá de novo. Estava tão escuro, tão frio. Javier sentou na cama. Miguel, o que mais você viu? O menino respirou fundo. Tinha 3 pessoas. Uma cavava com a pá, uma segurava a lanterna, e uma só chorava escondido de costas. Rosa sentiu um arrepio. Miguel foi até a mesinha, pegou papel e lápis. Começou a desenhar 3 silhuetas. O da lanterna era o mais novo dos 3. Ele estava chorando também, mas escondido. Os outros 2 eram mais velhos e diziam que precisava ser rápido. Mostrou o desenho. 3 figuras toscas, uma com pá, uma com lanterna, uma de costas, mãos no rosto. Rosa olhou para Javier apavorada. O mais novo. Salvador era o caçula, o mais novo de 3 irmãos. Miguel segurou o braço do pai. Pai, eu preciso que vocês me tirem dali. Por favor. Rosa começou a chorar. Javier abraçou o filho, sem palavras. Quando conseguiram fazê-lo dormir, ficaram parados no corredor. Amanhã eu vou descobrir a verdade. Javier sussurrou. De um jeito ou de outro. Capítulo 3. O jardim que nunca cresceu. Na manhã seguinte, Javier saiu para o quintal com café na mão. Caminhou até o ponto que Miguel havia marcado com X. O canto era visivelmente diferente. Árido, seco, terra exposta. Rosa havia tentado plantar flores ali 5 vezes. Todas morreram. Javier tocou o solo, estranhamente solto. Pressionou com o pé e a terra afundou levemente. Sempre foi assim. Dona Beatriz, a vizinha idosa, olhava por cima da cerca. Morava ali há 40 anos. Esse pedaço aí sempre teve algo esquisito, ela apontou.
Quando me mudei em 1984, já tinha aquela árvore retorcida. Nunca entendi por que cresceu daquele jeito. Javier olhou para a árvore. Os galhos curvavam-se de forma antinatural, como se tentassem fugir do próprio tronco. Raízes expostas e retorcidas. A senhora sabe quem plantou? Não, já estava aqui, mas nunca vi árvore crescer assim. Parece que está tentando sair correndo da terra. A porta se abriu. Miguel saiu de pijama, descalço, caminhando em direção a eles. Olhou para Dona Beatriz, depois para a árvore. Eles plantaram ela em cima de mim para ninguém cavar. Dona Beatriz ficou paralisada, o rosto perdendo toda a cor. Meu Deus do céu! Que tipo de coisa é essa para a criança falar? Miguel continuou olhando para a árvore. Foram 3 dias depois. Eles tinham medo que alguém encontrasse. Cavaram de novo e plantaram a árvore bem em cima. Javier pegou o filho pelo ombro. Miguel, entra para casa, vai tomar café. O menino obedeceu. Dona Beatriz segurava a cerca, tremendo. Javier, o que está acontecendo? Eu não sei, Dona Beatriz, mas vou descobrir. A vizinha olhou para a árvore retorcida. Vocês não estão pensando em cavar ali, estão? Javier não respondeu. Meu Deus, essa casa já pertenceu à família da Rosa antes, não é? O terreno... Javier já sabia. O terreno fora comprado pelo avô de Rosa décadas atrás. A mesma família, o mesmo lugar. Naquela noite, Rosa e Javier sentaram na cama em silêncio. Finalmente, Rosa falou. E se for verdade, Javier? E se minha família estiver escondendo algo? Javier segurou a mão dela. Amanhã vou à prefeitura. Vou pesquisar os registros, os jornais. Se aconteceu algo há 50 anos, está registrado. Meu pai fugiu, como se estivesse vendo um fantasma. Como Miguel sabe dessas coisas? Javier a abraçou, mas não tinha respostas. Apenas uma certeza aterrorizante. Algo terrível estava enterrado no jardim. E Miguel sabia exatamente o que. A árvore retorcida balançava lá fora, suas sombras dançando nas paredes como dedos tentando alcançar algo. Capítulo 4. O nome que desapareceu. A prefeitura era um prédio antigo com arquivos empoeirados. Javier foi direto à sala de registros históricos. Preciso ver jornais de outubro de 1974. Levou 2 horas até encontrar. Página 5, datada de 17 de outubro de 1974. Menino de 7 anos desaparece sem deixar rastros. Javier sentiu o sangue gelar. Tomás Aguirre, 7 anos, desapareceu na tarde de terça-feira, 15 de outubro, nas proximidades de sua residência, na Rua das Flores. A mãe, Lucia Aguirre, relata que o menino saiu para brincar às 3 da tarde e nunca voltou. Terça-feira, 15 de outubro de 1974. Exatamente como Miguel havia dito. Javier continuou procurando. A busca se estendeu por semanas. Nada foi encontrado. 6 meses depois, a família Aguirre havia se mudado da cidade. Ele copiou tudo, mãos tremendo. Verificou o endereço. Rua das Flores, número 428, 3 casas de distância de onde moravam agora. Javier voltou para casa com os documentos no bolso, pesados como chumbo. Rosa estava na cozinha. Ela olhou e percebeu imediatamente. O que você descobriu? Javier colocou os papéis na mesa. Rosa leu, o rosto ficando mais pálido a cada linha. Meu Deus! Tomás Aguirre. Desapareceu em 15 de outubro de 1974. Terça-feira. Os olhos dela encheram de lágrimas. É exatamente o que Miguel disse. Javier apontou. Morava 3 casas daqui. 3 casas. Rosa levou as mãos ao rosto, chorando. Como Miguel pode saber? Ele tem 7 anos. Como pode ter memórias de 50 anos atrás? Não sei, mas está tudo aqui. Tudo o que ele disse confere. Às 2 da madrugada, a porta do quarto se abriu. Miguel entrou descalço, de pijama, olhos abertos, mas distantes. Parou ao lado da cama, olhando para os pais. Eles acordaram. Miguel! Filho, o que foi? O menino olhou para ela, depois para Javier. Meu nome era Tomás Aguirre, e eu quero que vocês me tirem dali. Estou cansado de ficar no escuro.
Rosa sentou de um salto, coração disparado. Javier acendeu o abajur. Miguel, como você sabe esse nome? Miguel manteve aquela expressão serena e assustadoramente madura. Porque eu sou ele, pai. Eu voltei. Agora vocês sabem onde estou. Por favor, me tirem dali. Rosa puxou o filho para um abraço desesperado. Javier olhou para os documentos na mesinha. Tudo se encaixava. Tudo fazia um sentido impossível e aterrorizante. A pergunta que ninguém queria fazer ecoava. Se Miguel é Tomás, e quem o enterrou há 50 anos? Capítulo 5. A negação desesperada. Levou 3 dias até Salvador aceitar visitá-los. Chegou magro, olheiras profundas, mãos tremendo. Mal olhou para Rosa. Entra, pai. Salvador entrou devagar. Fernando estava no sofá. Javier ao lado da mesa, documentos espalhados. Pai, senta, precisamos conversar. Salvador sentou, evitando olhar os papéis. Ele já sabia. Javier colocou um recorte na frente dele. O senhor conhece esse nome? Tomás Aguirre? Salvador ficou imóvel. Lábios se moveram, mas sem som. Balançou a cabeça. Não conheço. Javier manteve os olhos fixos. Um menino de 7 anos que desapareceu em outubro de 1974. Terça-feira, 15 de outubro. Chuvosa, exatamente como Miguel descreveu. Salvador fechou os olhos com força. Isso é coincidência. A porta se abriu. Miguel entrou de uniforme. Olhos direto para Salvador, que empalideceu ainda mais. Miguel parou no centro da sala. Ela se chamava Lucia Mendoza de Aguirre, minha mãe. Javier procurou nos documentos. Encontrou. Lucia Mendoza de Aguirre. O nome completo não havia sido nos jornais principais. Como você sabe disso, Miguel? Miguel continuou olhando para Salvador. Eu tinha um cachorro chamado Canelo, marrom com mancha branca no olho esquerdo. Ele latiu muito naquela noite. Salvador levou as mãos ao rosto, respirando com dificuldade. Nossa casa tinha portão verde. A janela da cozinha estava quebrada. Minha mãe colocou papelão. Tinha uma rachadura no muro que parecia um raio. Fernando se levantou. Chega, isso não faz sentido. Alguém te contou essas histórias? Miguel não olhou para o tio. Continuou fixo em Salvador. Você estava lá, vovô. Você viu o que aconteceu. Você sabe onde estou enterrado. Salvador explodiu, levantando bruscamente. Eu não sei de nada. Isso é loucura. Mas sua voz estava quebrada, desesperada. Cambaleou, segurando a poltrona. Pai, por favor. Rosa chorava. Eu não sei de nada. Mas estava chorando abertamente. Vocês não entendem. Agarrou a bolsa, andou para a porta. Pai, espera. Salvador se virou uma última vez. Terror absoluto nos olhos. Eu não posso falar sobre isso. Saiu, deixando a porta aberta. Rosa chorava. Fernando em choque. Javier segurou Miguel. Filho, o que quis dizer com você sabe onde estou enterrado? Miguel olhou com aqueles olhos velhos demais. Porque é verdade, pai. Ele sabe exatamente. Ele sempre soube. Javier olhou para o jardim pela janela, para o X marcado. A gente precisa saber a verdade, de um jeito ou de outro. Miguel disse calmamente. Vocês precisam cavar. Quando virem com os próprios olhos, ele não vai poder negar mais. O silêncio foi pesado. Todos sabiam. Uma vez que começassem a cavar, não haveria volta. Capítulo 6. A decisão de cavar. Rosa não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, mente girando. A reação do pai tinha sido inconfundível. As palavras que ele quase disse, eu não posso falar sobre isso. Não, eu não sei, mas não posso. Javier também acordado. Rosa, se acharmos algo, vamos ter que chamar a polícia. Seu pai será interrogado. Eu sei, Rosa interrompeu, voz quebrada. Mas preciso saber a verdade. A porta se abriu. Miguel entrou, descalço. Vocês vão cavar amanhã? Javier assentiu. Sim, filho.
Quando cavarem, vão encontrar os ossos primeiro, depois meu sapato esquerdo separado. E o carrinho vermelho que eu segurava. Está tudo lá. Rosa começou a chorar. Miguel segurou a mão dela. Não chora, mamãe. Isso precisa acontecer. É por isso que voltei. Por que, Miguel? Porque minha mãe, Lucia, morreu sem saber o que aconteceu comigo. E porque as pessoas que fizeram isso carregaram culpa por 50 anos. Voltei para libertar todo mundo. Na manhã de sábado, antes do sol nascer, Javier estava no jardim com uma pá. Rosa ao lado com lanterna. Fernando chegou 15 minutos depois, pálido. Ainda acho que estão loucos, mas preciso estar aqui. Miguel observava da janela. Imóvel, olhos fixos no ponto marcado. Javier posicionou a pá exatamente no X. Respirou fundo. Começou a cavar. A terra saiu facilmente, estranhamente solta. Isso não é normal. A terra está muito solta. Continuaram cavando. Meio metro. 1 metro. A tensão aumentava. 1,5 metros. A pá de Javier bateu em algo. Som diferente. Oco. Abafado. Todos congelaram. Rosa aproximou a lanterna, coração batendo nos ouvidos. Javier, tem algo ali. Fernando estava pálido. A gente para e chama a polícia. Não, Rosa disse firme. Preciso ver com os próprios olhos. Javier ajoelhou. Com as mãos, começou a remover terra. Rosa se juntou. A luz do amanhecer iluminava tudo com claridade cruel. Então, começou a aparecer. Algo branco, pequeno, que não era pedra nem raiz. Rosa soltou um som estrangulado. Javier continuou, mãos tremendo. Fernando caiu de joelhos. Meu Deus, não pode ser. Mas era. À medida que removiam terra, a forma ficava clara, pequena, frágil, inconfundível. Ossos, ossos de uma criança. Rosa chorava descontroladamente, mas continuou cavando. Javier encontrou mais ossos, pequenos, delicados. Rosa tocou algo diferente, textura de couro velho. Puxou com cuidado, um sapato infantil marrom, deteriorado, rachado, dos anos 70, sozinho, separado. O sapato esquerdo, exatamente como Miguel havia dito. Fernando vomitou. Javier segurava o sapato, incapaz de falar. Rosa olhou para a janela. Os olhos de Miguel encontraram os dela. Naquele momento, ela soube com certeza absoluta. Tudo era verdade. Seu filho era a reencarnação de Tomás Aguirre. E o corpo estava ali, enterrado há 50 anos. Javier pegou o celular com mãos trêmulas. Vou ligar para a polícia, agora. A verdade estava ali, exposta sob a luz do amanhecer. Não havia mais volta. Capítulo 7. A chegada da polícia. 20 minutos depois, sirenes cortaram o silêncio. 2 viaturas e uma van forense chegaram. Vizinhos se aglomeraram. Um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, desceu do carro. Detetive Morales. Quem fez a ligação? Javier deu um passo à frente, mãos sujas de terra. Fui eu, Javier Mendoza. Esta é minha esposa, Rosa, e Fernando, cunhado dela. Morales olhou para o buraco no jardim. Algo estava exposto ali. Vocês cavaram isso? Sim. Tínhamos razões para acreditar que havia algo enterrado. Que razões? Encontramos documentos sobre uma criança que desapareceu nessa rua em 1974. Tomás Aguirre. Caso nunca resolvido. Morales anotou. E acharam que o corpo estaria no jardim de vocês? Por quê? Javier hesitou. Encontramos evidências. Preferimos explicar na delegacia. Morales estudou o rosto dele. Havia muito mais nessa história. Acenou para a forense. Isolem tudo. Fotografem cada ângulo. Quero cada centímetro documentado. Fitas amarelas foram esticadas. Fotógrafos registraram tudo. Técnicos se aproximaram com equipamento. Vocês vêm comigo para a delegacia. Todos. Precisamos de declarações. Rosa deu um passo à frente. Meu filho também? Tem 7 anos. Foi quando Morales viu Miguel pela primeira vez. Parado perto da porta, observando em silêncio. Olhos fixos no buraco. Ele viu algo. Sabe de algo relevante?
Javier e Rosa se entreolharam. Ele sabe de muitas coisas, mas preferimos falar na delegacia em particular. Morales captou o tom. Havia algo que não queriam discutir em público. Está bem, vamos todos. Um técnico se aproximou. Detetive, precisa ver isso. Morales foi até o buraco. O técnico iluminou. São ossos humanos de uma criança. Estimativa preliminar. Enterrados há décadas. E tem mais. Há um sapato infantil. Anos 70. Separado do corpo como se tivesse saído do pé. Morales se abaixou. Rosto profissional, mas Rosa viu algo mudar em seus olhos. Continue com cuidado máximo. Documente cada item. Virou para a família. Vou ser direto. Isso é oficialmente cena de crime. Possível homicídio. Tudo que vocês sabem é evidência crucial. Fernando falou, voz trêmula. Detetive, não tivemos nada a ver. Isso foi há 50 anos. Nem éramos nascidos. Entendo. Mas alguém sabia. Alguém enterrou essa criança e guardou o segredo por meio século. Vocês descobriram. Preciso saber como. E olhou para Miguel. Especialmente você, garoto. Algo me diz que é a peça-chave. Miguel não respondeu. Apenas olhava com aqueles olhos velhos demais. Rosa puxou o filho para perto. Podemos ir agora? Vamos contar tudo lá. Mas não aqui, não na frente dos vizinhos. Morales olhou ao redor. Pelo menos 15 pessoas observando, cochichando. Está bem, vamos. Enquanto eram conduzidos, Rosa olhou para trás. Forense trabalhando. Fitas amarelas, vizinhos tirando fotos. Pensou, não há mais volta. A verdade está saindo. Mas ainda não sabia a verdade completa. Quem havia enterrado Tomás? O papel do próprio pai. Essas respostas viriam. Mas não ainda. Capítulo 8. O interrogatório. A delegacia era cinza e fria, cheirava a café velho. Morales os conduziu a uma sala de interrogatórios. Vou falar com cada um separadamente. Protocolo. Rosa apertou a mão de Miguel. Meu filho fica comigo. Morales pensou, depois assentiu. Tudo bem. Começamos com vocês. Quando a porta fechou, ligou um gravador. Sábado 23 de março. Interrogatório relacionado aos restos mortais. Rua das Flores 422. Presentes. Rosa Mendoza e Miguel Mendoza. 7 anos. Abriu um caderno. Dona Rosa, como sabiam que havia um corpo enterrado? Rosa respirou fundo. Era a hora. Foi meu filho. Miguel começou a dizer coisas sobre ter sido enterrado ali. Sobre ter vivido antes. Morales ergueu uma sobrancelha, mas não interrompeu. No começo, achamos imaginação, mas ele deu detalhes específicos demais. Descreveu uma camisa que meu pai usava há 50 anos. Terça-feira de outubro de 1974. Disse que chovia. E você acreditou? Não, achei que tinha ouvido algo. Mas então meu marido pesquisou nos arquivos. Puxou papéis da bolsa. Encontramos isso. Tomás Aguirre, 7 anos. Desapareceu em 15 de outubro de 1974, terça-feira chuvosa, exatamente como Miguel disse. Morales examinou os documentos. O que mais seu filho disse? Rosa olhou para Miguel. Você pode contar para o detetive? Miguel olhou direto para Morales. Meu nome era Tomás Aguirre, morava na Rua das Flores, 428. Minha mãe se chamava Lucia Mendoza de Aguirre. Eu tinha um cachorro chamado Canelo com mancha branca no olho esquerdo. Morales escrevia rapidamente. No dia que morri, estava chovendo. Eu estava com meu carrinho vermelho de metal. Foi terça-feira de tarde. Você lembra como morreu? Miguel hesitou. Olhos distantes. Tinha outras pessoas. Pessoas mais velhas. Houve uma briga. Caí. Bati a cabeça em algo duro. Uma pedra. E depois ficou escuro. Quando consegui sentir algo de novo, estava sendo carregado. Tinha 3 pessoas. Uma chorando. Me colocaram num buraco fundo. Jogaram terra. Meu sapato esquerdo saiu do pé. Eu segurava meu carrinho. Morales parou de escrever. Olhou para o menino por longos segundos. Miguel, você viu quem eram? Vi. Pode me dizer? Miguel olhou para a mãe. Rosa chorava, mas acenou.
Um estava segurando a lanterna. Era o mais novo dos três. Não queria estar ali. Estava chorando escondido. Você sabe o nome? Silêncio denso. Miguel, se sabe quem enterrou você, precisa me contar. Eu sei, mas ele era só uma criança também. 15 anos. Estava com medo. Alguém mais velho mandou. Seu avô era Salvador Mendoza. Rosa levou as mãos ao rosto. Miguel assentiu lentamente. Ele segurava a lanterna, mas não me machucou. Só estava lá. E nunca contou. Morales recostou, processando. Nunca tinha visto nada assim. E as outras duas pessoas? Já morreram. Só o vovô Salvador está vivo. E mais uma pessoa. Um homem que era amigo dele. Você sabe o nome? Diego. Tinha 17 anos. Cabelo preto. Alto. Morales escreveu rapidamente. Por que você acha que voltou? Por que agora? Miguel pensou. Porque minha mãe nunca soube o que aconteceu. Morreu pensando que fugi dela. E porque as pessoas carregaram culpa por 50 anos. Precisam ser libertadas. A verdade precisa sair. Morales sentiu arrepio. Não acreditava em reencarnação. Mas algo estava acontecendo. Algo que não conseguia explicar. Podem ir, mas não saiam da cidade. Ficou sozinho, olhando anotações. 3 pessoas. Salvador Mendoza, viva. Diego. E um menino de 7 anos com memórias impossíveis que se provavam verdadeiras, uma por uma. Capítulo 9. A busca por Diego. 2 dias depois, Morales estava cercado por documentos. A perícia confirmou. Ossos de uma criança, 7 a 8 anos, enterrados há 50 anos. Sapato dos anos 70. E o carrinho vermelho de metal, exatamente como Miguel descrevera. Cada detalhe se confirmava. E isso deixava Morales profundamente perturbado. Martinez entrou com uma pasta. Encontrei Diego Ruiz, 67 anos. Mora em São Vicente, 2 horas daqui. Tem certeza? 90%. Cresceu no mesmo bairro que Salvador. Era amigo do irmão, Roberto Mendoza, que morreu de câncer há 10 anos. Diego trabalha como zelador. Vida simples, sem antecedentes. Vamos trazê-lo, mas antes quero falar com Salvador de novo. Naquela tarde, Salvador foi convocado. Parecia ter envelhecido 10 anos. Mãos tremendo, olheiras profundas. Morales colocou fotos sobre a mesa. Cena do crime. Ossos. Sapato, carrinho vermelho. Reconhece algo? Salvador olhou rapidamente e desviou, ficando ainda mais pálido. O corpo foi identificado como Tomás Aguirre, o menino que desapareceu em 1974 da Rua das Flores. Onde você comprou o terreno? Salvador tremeu. Comprei porque estava barato. Ou para vigiar um segredo enterrado. Não sei do que está falando. Morales colocou foto do carrinho. Seu neto descreveu isto exatamente, como uma criança de 7 anos saberia. Salvador cobriu o rosto. Não sei como ele sabe. Ele também nos deu um nome, Diego Ruiz. Disse que estava lá, 17 anos. Amigo do seu irmão Roberto. Salvador ficou imóvel. Silêncio longo. Já localizamos Diego Ruiz. Está sendo trazido para interrogatório. Então vou perguntar de novo. O que você sabe sobre a morte de Tomás Aguirre? Salvador começou a chorar. Eu não posso. Se eu falar... Se falar o quê? Salvador, isso foi há 50 anos. Seu irmão morreu. Seu pai morreu. Está protegendo quem? Fantasmas? Estou protegendo a mim mesmo! Explodiu. Rosto molhado. Eu estava lá. Vi tudo. Nunca contei. Isso me torna cúmplice. Eu podia ter salvado aquele menino. Então me conte a verdade. Salvador tremeu violentamente, mas balançou a cabeça. Preciso de um advogado. Não vou dizer mais nada sem advogado. Morales recostou frustrado. Muito bem, mas saiba, a verdade vai sair. Pela sua boca ou pela de Diego. E quem falar primeiro geralmente consegue melhores condições. Naquela noite, Morales e Martinez foram até São Vicente. Chegaram às 7 da noite. Diego atendeu.
Homem magro, cabelos brancos, rugas profundas. Viu os badges e perdeu toda a cor. Diego Ruiz? Sim. Sou o detetive Morales. Precisamos que venha responder perguntas sobre um caso antigo. Diego segurou a porta, pernas fraqueando. É sobre o menino, não é? Morales e Martinez trocaram olhares. Ele sabia. Está disposto a vir voluntariamente? Diego fechou os olhos, lágrima escorrendo. Eu sabia que esse dia ia chegar. 50 anos esperando. Toda noite sonho com aquele menino. Abri os olhos. Vou com vocês, mas respondam. Encontraram ele? O corpo? Sim, estava exatamente onde você deve imaginar. Diego soltou som, meio choro, meio alívio. Graças a Deus. Finalmente encontraram. Pegou jaqueta. Podem me levar, vou contar tudo. Estou cansado de carregar isso sozinho. Durante a viagem, Diego chorou silenciosamente. Mas havia alívio em seu rosto. Peso imenso sendo tirado. Na delegacia, Morales perguntou: quer um advogado? Diego balançou a cabeça. Não, só quero contar a verdade. Deveria ter contado há 50 anos. Morales ligou o gravador. Segunda, 25 de março. Interrogatório de Diego Ruiz, 67 anos, relacionado aos restos mortais de Tomás Aguirre. Comece do início. Diego respirou fundo. Eu estava lá. Vi tudo. Ajudei a enterrar aquele menino. Foi o maior erro da minha vida. Paguei por isso todos os dias desde então. A capítulo 10. A confusão e o perdão, terça-feira. Morales convocou Salvador de volta. Convocação oficial. Salvador chegou com advogado, Dr. Vargas. Morales colocou pasta fechada na mesa. Interrogatório oficial. Tudo será gravado. Ligou o gravador, informou data, hora, presentes. Diego Ruiz prestou depoimento completo ontem. Confessou tudo sobre outubro de 1974. Salvador ficou branco. Mãos agarraram a mesa. Ele contou tudo. O acidente, a decisão do seu pai, o enterro. O papel de cada um. Morales empurrou transcrição pela mesa. Diego admitiu. Seu irmão Roberto empurrou Tomás acidentalmente. Criança bateu a cabeça numa pedra, morreu na hora. Seu pai decidiu enterrar o corpo em vez de chamar autoridades. Confirmou que você estava presente. Segurou a lanterna. Foi forçado a jurar silêncio. Salvador chorou silenciosamente. Advogado sussurrou algo. Salvador balançou a cabeça. Não, doutor. Acabou. Olhou para Morales, rosto destruído. Vou contar tudo. Tudo que Diego disse é verdade. Respirou fundo. Eu tinha 15 anos. Vi meu irmão Roberto e Diego correndo em pânico no terreno baldio. Quando cheguei, vi o menino no chão. Tomás, morto. Olhos abertos, mas sem vida. Sangue na pedra. Voz tremeu. Entrei em pânico. Saí correndo. Chamei meu pai. Quando voltamos, Roberto em choque, repetindo que matou o menino. Diego chorando. E seu pai fez o quê? Olhou para o corpo. Olhou para Roberto. Disse: se chamarmos polícia, seu irmão vai preso. A família acaba. Ninguém nunca pode saber disso. Limpou lágrimas. Minha mãe implorou para chamar ajuda, mas meu pai foi firme. Mandou Roberto e Diego cavarem. Mandou minha mãe embora. Me deu lanterna. Me obrigou a iluminar enquanto cavavam. Você tinha escolha? Eu era uma criança. 15 anos. Meu pai era autoritário. Quando mandava, você obedecia. Eu estava apavorado, chorando. Ele gritou comigo. Disse que eu era homem, tinha que ser forte, proteger meu irmão. Cobriu o rosto. Segurei aquela lanterna, iluminei enquanto cavavam, iluminei enquanto colocavam o corpo. Vi quando o sapato saiu, vi o carrinho vermelho, iluminei enquanto jogavam terra. Silêncio absoluto. Depois meu pai nos fez jurar, ali, com mãos sujas de terra. Disse que se falássemos, todos iríamos presos, família destruída, teríamos que carregar para sempre. E você carregou 50 anos. 50 anos vivendo com culpa, vendo aquele menino nos sonhos, vendo o rosto da mãe dele nos jornais, procurando,
Olhou para Morales desesperado. Você acha que tive vida feliz? Meu pai morreu de ataque aos 52. Roberto, câncer aos 48. Minha mãe, Alzheimer. Casamentos falharam. Filhos com problemas. Negócios fracassavam. Voz subiu. Foi karma, detetive. Punição por guardar esse segredo. Nossa família nunca fugiu do que fizemos. E o terreno? Salvador riu amargo. Meu pai comprou 2 anos depois, para vigiar. De certeza que ninguém descobriria. Quando morreu, deixou para mim. Construí a casa. Achei que estando perto poderia me redimir. Foi loucura. Porque nunca procurou polícia. E dizer o quê? Que guardei segredo por 50 anos? Como explicar? Quanto mais tempo passava, mais impossível ficava. Desabou em choro. Mas então Miguel começou a dizer aquelas coisas. Coisas que não podia saber. Descrevendo a camisa, a data, os detalhes. E eu soube. Tinha chegado a hora. A verdade ia sair, quisesse eu ou não. 2 dias depois, Rosa recebeu ligação de Morales. Dona Rosa, Diego Ruiz pediu para conhecer seu filho. Precisa pedir perdão. Rosa recusou. Mas Miguel disse, eu quero ir, mamãe. Ele precisa. O encontro foi numa sala da delegacia. Quando Diego viu Miguel, joelhos falharam. Caiu no chão, soluçando. Me perdoa. Eu era só um menino também. Me perdoa. Miguel se levantou, caminhou até ele. Morales fez menção de intervir, mas Rosa impediu. Miguel ajoelhou na frente de Diego. Colocou mão pequena no ombro trêmulo. Olha para mim. Diego levantou o rosto molhado. Você carregou por 50 anos. Sofreu todos os dias. Destruiu sua vida com culpa. Isso já foi punição suficiente. Diego chorou mais. Como pode me perdoar? Ajudei a enterrar você. Foi acidente. Vocês eram jovens e entraram em pânico. Pagaram de todas as formas. Segurou o rosto de Diego. Eu perdoo você. Agora precisa se perdoar. Pode viver o resto da vida em paz. Diego desabou nos braços de Miguel, chorando como criança. Morales, 30 anos de carreira, teve que limpar os próprios olhos. Capítulo 11. A justiça divina se completa. 3 semanas depois, resultados forenses chegaram. Morales convocou Rosa e Javier. DNA extraído de dente, comparado com registros da família Aguirre. Confirmação positiva. É Tomás Aguirre. Passou documentos. Análise confirma. Criança, 7 a 8 anos. Morte por traumatismo craniano. Fratura corresponde ao formato de pedra encontrada no local. Quanto às acusações, promotor decidiu não indiciar Salvador. Tinha 15 anos, foi coagido, não participou do homicídio em si. Além dos 50 anos passados, Rosa soltou o ar. Diego Ruiz responderá por ocultação de cadáver, mas dadas circunstâncias atenuantes e confissão voluntária, provavelmente sentença suspensa. Já sofreu punição suficiente. Morales fechou pasta. Roberto Mendoza, principal responsável, faleceu há 10 anos. Seu pai, que orquestrou a ocultação, também faleceu. Juridicamente, não há muito além de oficializar a morte e fechar o caso. E Miguel? Como será explicado? Morales suspirou. Oficialmente, investigação reiniciada após informações anônimas. As memórias do seu filho não vão constar nos relatórios. Seria impossível justificar. Olhou para eles. Mas extraoficialmente, em 30 anos de carreira, nunca vi nada igual. Tudo que aquele menino disse se provou verdadeiro. Não tenho explicação. Notícia vazou para a imprensa. Caso de 50 anos solucionado, restos mortais de criança desaparecida encontrados. Diego Ruiz fez algo inesperado. Usou todas as economias para criar fundo destinado a famílias de crianças desaparecidas. Fundação Tomás Aguirre. Em entrevista, não posso mudar o passado, mas posso fazer diferença agora. Ajudar outras famílias a não passarem pelo que a mãe dele passou. Anos sem saber o que aconteceu. A história tocou a comunidade. Doações chegaram. A fundação cresceu. 1 mês após descoberta, enterro digno foi organizado.
Salvador insistiu em pagar tudo. Por favor, deixe eu fazer isso. É a única coisa que posso dar para ele agora. Enterro marcado para quinta-feira. Poucas pessoas compareceram. O caixão branco seria sepultado ao lado de Lucia Aguirre. Mãe e filho finalmente juntos, após 50 anos. Miguel, vestindo terno pequeno, caminhou até o túmulo. Segurava flores brancas. Quando o caixão tocou o fundo, Miguel colocou flores e se ajoelhou. Rosa viu lábios se mexerem, sussurrando. Mamãe, agora você sabe que eu te amava. Nunca fugi. Sempre quis ficar. Desculpa por te fazer sofrer. Mas agora está tudo certo. Estamos juntos de novo. Ficou ali por um minuto, olhos fechados. Quando se levantou, algo havia mudado em seu rosto. Paz profunda. Salvador, observando de longe, chorava. Mas eram lágrimas diferentes. Alívio, libertação. Diego ao lado dele. 2 homens que carregaram o segredo por 50 anos, agora livres. Naquela noite, Miguel dormiu profundamente, sem pesadelos, sem gritos, apenas paz. Rosa checou o quarto 3 vezes, quase não acreditando no silêncio. Quando se deitou ao lado de Javier, chorou de alívio. Acabou, finalmente acabou. Javier a abraçou. Fomos escolhidos para trazer a verdade. Dar paz para Tomás e Lucia. Libertar seu pai e Diego. Justiça divina. Lado de fora, vento balançava as árvores, mas a árvore retorcida não se movia, porque estava começando a morrer. Folhas haviam caído todas de uma vez, 2 dias após enterro. Casca rachava, como se, cumprido o propósito macabro de guardar o segredo, pudesse finalmente descansar também. Capítulo 12. A paz. Finalmente encontrada na manhã seguinte ao enterro, Miguel acordou diferente. Rosa percebeu assim que ele entrou na cozinha. Havia algo mais leve nele, como se um peso invisível tivesse sido finalmente removido. Seus olhos eram normais, olhos de criança. Não mais aquele olhar velho e cansado que a assustava. Bom dia, mamãe! Ele disse com um sorriso largo, genuinamente infantil. Bom dia, amor! Como você dormiu? Miguel sentou à mesa, balançando as pernas. Super bem. Sonhei que estava jogando bola na escola com o Pedro e o Lucas. A gente ganhou o jogo. Rosa serviu o chocolate quente, observando o filho atentamente. Miguel, ela disse cuidadosamente, você lembra do Tomás? O menino franziu a testa pensando. Tomás? Quem é Tomás? O coração de Rosa acelerou. O menino que estava enterrado no jardim. Miguel pensou mais um pouco, então deu de ombros. Ah, sim, teve aquela coisa no jardim. Mas está tudo meio confuso agora. Tipo quando você tenta lembrar de um sonho, mas não consegue direito. Ele tomou um gole do chocolate quente. Sabe o que é engraçado, mamãe? Hoje de manhã eu acordei e pensei, agora posso brincar sem sentir frio. Não sei por que pensei isso. É estranho, né? Rosa abraçou o filho com força, lágrimas escorrendo silenciosamente. As memórias de Tomás estavam desaparecendo, evaporando como névoa ao sol da manhã. Miguel estava voltando a ser apenas Miguel. Nos dias seguintes, as mudanças ficaram ainda mais evidentes. O jardim, que sempre havia sido problemático, começou a se transformar. No local exato onde Tomás fora encontrado, flores começaram a brotar espontaneamente. Javier notou primeiro, numa manhã de sábado. Rosa, vem ver isso! Ela saiu e parou, boquiaberta. Flores amarelas e brancas estavam crescendo em profusão no canto que sempre tinha sido árido e morto. Ninguém as havia plantado. Elas simplesmente apareceram. Como isso é possível? Rosa murmurou. Javier balançou a cabeça, maravilhado. Não sei, mas é como se a própria terra estivesse celebrando. A mudança mais impressionante era a árvore retorcida. Aquela que crescia de forma antinatural, com galhos curvados como se tentassem fugir da terra. Em questão de dias, ela secou completamente. As folhas caíram todas, a casca rachou. Em 2 semanas estava totalmente morta.
Vou remover ela, Javier disse, e plantar uma nova. Quando arrancou a árvore morta, as raízes saíram facilmente, como se a terra as estivesse liberando voluntariamente. Javier plantou uma árvore jovem e saudável no lugar. Em poucos meses, ela cresceu mais do que seria normal. Reta, forte, cheia de vida. Salvador começou a visitar semanalmente. A transformação nele era visível e profunda. As olheiras diminuíram. Ele ganhou peso. Havia um brilho nos olhos que não existia há décadas. Num domingo de almoço, enquanto ajudava Rosa a arrumar a mesa, ele confessou: pela primeira vez em 50 anos, filha, eu durmo a noite inteira, sem pesadelos, sem acordar suando, vendo aquele menino. Eu consigo olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesmo. Sua voz tremeu de emoção. Eu consigo viver. Rosa abraçou o pai chorando. Eu sei, pai. Eu vejo a diferença. Você está vivo de novo. Salvador olhou pela janela para Miguel brincando no jardim, correndo entre as flores amarelas com um avião de brinquedo na mão. Aquele menino me deu minha vida de volta. Ele veio aqui e me libertou de uma prisão que eu mesmo construí. Diego Ruiz também encontrou seu caminho. Além da fundação, ele começou a dar palestras em escolas sobre responsabilidade, verdade e as consequências de guardar segredos. Eu perdi 50 anos da minha vida por causa de um segredo, ele dizia aos jovens. 50 anos que nunca vou recuperar. Não façam o que eu fiz. A verdade sempre é melhor, não importa quanto doa no começo. Sua história tocou muitas vidas. Jovens que estavam guardando segredos dolorosos procuraram ajuda. Famílias se reconciliaram. Num dos eventos da fundação, Diego conheceu uma mulher viúva chamada Helena. Ela havia perdido seu filho em um acidente anos atrás. Eles conversaram por horas, compartilharam suas dores e, lentamente, começaram a se curar juntos. 6 meses depois, Diego ligou para Rosa. Eu queria que vocês soubessem. Eu vou casar. Aos 67 anos, finalmente encontrei alguém. Achei que nunca mereceria ser feliz, mas Miguel me disse para viver. Então é isso que vou fazer. Rosa chorou de alegria ao telefone. As semanas viraram meses. Miguel voltou completamente a ser uma criança normal de 7 anos. Brincava, ria, reclamava de lição de casa, brigava com os primos por causa de brinquedos. As memórias de Tomás desapareceram por completo, como se nunca tivessem existido. Num domingo ensolarado, 6 meses após o enterro, a família se reuniu para um almoço no jardim. Salvador estava lá, sorrindo genuinamente pela primeira vez em décadas. Fernando e seus filhos, Rosa e Javier, e Miguel, correndo feliz entre as flores amarelas e brancas que agora cobriam todo aquele canto antes amaldiçoado. Rosa observava tudo da mesa, uma xícara de café na mão. Javier se aproximou e passou o braço pelos ombros dela. No que você está pensando? Ela sorriu. Em como tudo mudou, como a vida é misteriosa. Nós fomos escolhidos para isso, sabe? Para trazer a verdade à tona, para dar paz para Tomás e Lucia, para libertar meu pai e Diego. Javier concordou emocionado. Fomos instrumentos da justiça divina, do karma. Miguel passou correndo perto deles, gritando alegremente enquanto perseguia uma borboleta amarela. Salvador o observava com um sorriso genuíno, um sorriso leve, livre. A árvore nova balançava suavemente com o vento, suas folhas verdes brilhando ao sol. As flores perfumavam o ar. O solo, que antes afundava constantemente, estava firme e saudável. E naquele jardim, onde 50 anos de segredo e culpa haviam sido enterrados, agora havia apenas vida, luz e paz. A justiça divina havia se completado. A verdade veio à tona. Tomás descansou em paz ao lado de sua mãe. Os culpados se libertaram através do perdão, e o karma cumpriu seu ciclo perfeito. Rosa olhou para o céu azul, depois para sua família reunida. Obrigada. Ela sussurrou para ninguém e para todos ao mesmo tempo. Obrigada por escolherem a gente. Obrigada por trazerem Tomás de volta, mesmo que por pouco tempo.
Obrigada por nos ensinarem sobre perdão, justiça e amor. Miguel parou de correr e olhou para a mãe. Por um breve segundo, seus olhos pareceram diferentes, mais velhos, sábios. Ele sorriu para ela, então piscou, e era apenas Miguel de novo. Uma criança de 7 anos, feliz, livre, viva. A história de Tomás Aguirre finalmente teve o final que sempre mereceu. Verdade, justiça, perdão, paz e amor que transcende até a própria morte. Fim.